ajudar nas reuniões mediúnicas, ele se manifestou e contou a história dele pra gente. Ele nos falou o nome dele, se não me engano é Júlio, tá? E isso já tem alguns anos, tá, gente? Então desculpa aí se a memória falhar. E esse companheiro, ele contou pra gente, que ele vive numa colônia espiritual aqui na nossa região aqui de Minas Gerais, chamada Novos Horizontes, que ele tinha desencarnado há cerca de 12 anos, tá? Ele tinha desencarnado fruto de um acidente, ele sofreu um acidente de moto e desencarnou. E ele tinha uma avó, que era espírita, e essa avó era uma pessoa que tinha passado muito conhecimento para ele, deu alguns livros para ele ler, mas ele nunca foi muito, vamos dizer assim, daquelas pessoas muito religiosas. Ele estava mais preocupado com a carreira, com o trabalho, aquela coisa toda. Ao desencarnar, ele foi recolhido pela espiritualidade, pelos préstimos e pelo trabalho da avó, que era um espírito já numa condição um pouco melhor. E chegando no plano espiritual, ele passou por todo aquele período de convalescência, ele foi atendido, ele foi ajudado, ele entendeu o que estava acontecendo com ele, com uma relativa facilidade. E aí o que aconteceu com o nosso irmão, com esse companheiro? Ele começou a viver na cidade espiritual de Novos Horizontes, aonde ele começou a estudar, porque enquanto encarnado ele tinha uma profissão, eu acho que ele era professor, se não me engano, ele dava aula. E quando ele chegou no plano espiritual, ele tentou estudar, ele foi estudar, para poder continuar fazendo o que ele gostava aqui, que era ensinar. E aí, ele contou pra gente que ele vivia numa determinada região lá da cidade, ele tinha uma casinha onde ele vivia, de onde ele saía todos os dias para os trabalhos dele, na casa espírita onde nós estamos, que era um dos focos lá de trabalho dele, e que depois ele gastava o restante do tempo dele nos seus estudos, aliás, ele estava lá estudando naquele momento, estudando mediunidade, e que ele gastava o restante do tempo dele para visitar, às vezes, a mãe dele, que ainda estava encarnada, ele sentia muita falta, porque ele era filho único, e às vezes ele saía também pela esfera, ele não tinha ainda a capacidade de ir nas esferas superiores, e ele gostava, por exemplo, de ir no cinema. Então, quando passava algum filme, normalmente filmes de amor ou de romance, que ele gostava muito, ele ia assistir no cinema. Ele tinha tempos lá livres e ele ia ao cinema assistir o filme dele, sentava lá, perto de alguém lá, não sei quem, dependendo do filme, e assistia o filme e retornava para casa. E uma coisa muito interessante também que ele falou pra gente, que ele vivia nessa cidade, na cidade de Novos Horizontes, nessa casinha, com um espírito masculino também, que era o companheiro dele. Eles tinham uma relação, um casamento espiritual, entre espíritos de duas polaridades masculinas. E ele falou isso com uma tranquilidade muito grande. Nós também não entramos no assunto, porque não era o objetivo, mas eu achei extremamente interessante. Ele tinha uma vida muito parecida com a nossa. Apesar de estar desencarnado, apesar de ter possibilidades espirituais de estudo que nós aqui não temos ainda, ele, de certa maneira, continuava o seu processo de aprendizado e de vida, tal qual ele estava aqui enquanto encarnado. Ele estava aprendendo, estava estudando, ele estava fazendo aquilo que era do cotidiano dele e estava aprendendo, estava vivendo, estava amando, estava sendo ele mesmo, enquanto se preparava para a chegada da mãezinha, que ele sabia que ia em breve desencarnar. Detalhe, ele não sabia quando, tá? Os espíritos nesse nível, eles não têm esse domínio de saber tudo. E aí alguns companheiros perguntavam algumas coisas para ele, por exemplo assim, você já viu o André Luiz, já viu Jesus? Ele falou assim, ele falou assim que o André Luiz ele já ouviu falar, mas que ele nunca foi no nosso lar, então ele não conhece. Ele já leu os livros do André Luiz, inclusive os livros que só existem no plano espiritual. E ele falou assim que tem uma biblioteca bastante vasta onde ele vive, na cidade de Novos Horizontes, e que tem muitas obras lá que ainda não foram trazidas para a Terra, principalmente de história do Evangelho e de temas de estudo, educacionais, E ele leva uma vida num plano espiritual muito próximo da nossa. Apesar de que ele já está num nível de equilíbrio acima da média. Porque uma cidade espiritual, ela já possui, em termos de, vamos dizer assim, organização, fatores que a gente não tem aqui ainda no plano físico. Não existe violência, não existe brigas. Já é uma sociedade bem mais elaborada e bem mais organizada do que a nossa. Mas ainda assim, é uma sociedade que traz as suas proximidades com o plano físico. Vamos lembrar que as esferas mais próximas são esferas de transição, onde os espíritos experimentam as realidades ainda muito próximas da matéria, a tal ponto que ele falou comigo, ele falou com a gente lá na reunião, que às vezes é difícil saber se ele está desencarnado ou encarnado, porque parece muito com o mundo encarnado. É muito igual, é muito próximo, mas isso é extremamente interessante.